Se você é desses que executa remado no lateral com halter, né, o serrote, dessa forma, saiba que você não está tirando o melhor aproveitamento desse exercício. Por quê? Porque quando você faz esse movimento exagerado de gangorra, isso mesmo, movimento de gangorra, você diminui a tensão gerada pelo músculo, que é o motor primário do exercício, né? Que no caso é a grande dorsal redondo maior. Por que você diminui o torque, diminui a tensão, a força gerada por esses músculos? Porque o movimento de gangorra é praticamente uma força rotacional. Isso significa o quê? Que você está compensando a sobrecarga com o movimento de gangorra para aliviar o peso dela. É a mesma coisa que você segurar um peso muito pesado na mesma posição de tronco carregado no lateral e ficar movendo o peso para frente e para trás. Você vai notar que pelo sistema de força rotacional, esse movimento de gangorra vai tornar o peso mais leve para ser movido. E é isso que acontece nesse movimento exagerado de gangorra. Você, vou diminuir a solicitação do bíceps. Na realidade, a remada lateral com halter nem tem tanta solicitação assim do bíceps, porque o vetor de resistência, que é o vetor da sobrecarga, ele está numa linha vertical, de cima para baixo. E o bíceps não está gerando grande tensão para fazer a flexão do cotovelo. A flexão do cotovelo é uma consequência do movimento da articulação do ombro em relação ao vetor de resistência, que é a sobrecarga, tá? Então sim, ele tem uma solicitação de força isométrica, mas não tão significativa ao ponto dele falhar antes da grande dorsal, por exemplo, né? Então você pode sim fazer um leve movimento de gangorra para diminuir um pouco a sobrecarga e conseguir mover mais peso? Pode, mas não de forma exagerada. O correto para executar com o movimento de gangorra é você alongar a grande dorsal, que é a flexionar a articulação do ombro, né? Que na fase excêntrica você está flexionando a articulação do ombro, e na hora da extensão você aproximar o halter do quadril, tá? Dessa forma, com uma leve gangorra, você pode sim fazer para diminuir um pouco a solicitação isométrica do bíceps, mas não vai ser tão significativo assim, tá? Então, não exagere no movimento de gangorra na remada no lateral, porque você vai estar aliviando a sobrecarga e não vai estar aumentando a solicitação dos músculos responsáveis por esse movimento, que é principalmente a grande dorsal, né? E o redondo maior. Você vai estar diminuindo a tensão dele por compensar com o movimento gangorra. Outro erro muito comum ali nesse exercício é ultrapassar o húmero, o braço da linha do tronco. A partir do momento que você passa o húmero da linha do tronco, você diminui a solicitação da grande dorsal, porque além dessa essa extensão de articulação do ombro, passando o húmero do tronco, você está fazendo uma hiperextensão e esse movimento já não tem grande participação da grande dorsal. Então você alivia a tensão da grande dorsal e aumenta a solicitação da cabeça longa do tríceps. Você faz um movimento de compensação sem ter mais eficácia no exercício, e esse exercício é predominantemente da grande dorsal, tá? Então não tem porque você passar o húmero da linha do tronco. Outro erro muito comum, que é rotacionar o tronco lateralmente, tá? Ao movimento de rotação de tronco, não aumenta o trabalho dos retratores da escápula. Vocês vão notar aí que o movimento acaba gerando uma torção de tronco que não vai aumentar a eficácia do trabalho nem da grande dorsal e nem dos músculos retratores da escápula, que são principalmente os romboides e trapézio das acíbios mediais do trapézio, tá? Então não há necessidade de rotacionar o tronco e fazer essa torção aí de tronco que não vai aumentar a eficácia do trabalho, tá? Outro erro muito comum também nesse exercício é você não deixar alinhado o punho com o cotovelo. Ou seja, você flexionar demais o cotovelo e o punho ficar desalinhado com o cotovelo. Porque no movimento natural você vai remar e o punho vai se manter em linha reta com o cotovelo, respeitando o vetor de resistência da sobrecarga. Ou seja, se você faz força para flexionar o cotovelo, desalinhando o punho com o cotovelo, flexionando muito o cotovelo, aí sim você aumenta a solicitação do bíceps, porque aí você vai estar fazendo um movimento de flexão contra a resistência, uma flexão do cotovelo contra a resistência, aumentando a solicitação do bíceps, tá? Então o ideal é você mover o braço, trazer a extensão da articulação do ombro até na linha do tronco ali, mantendo o punho apenas como um apoio. E o movimento vai acontecer de forma natural. Então, o cotovelo e o punho vão se alinhar naturalmente para o movimento acontecer, tá? E dessa forma, você não vai ter uma grande solicitação do bíceps ao ponto de atrapalhar o exercício. Então, sempre mantenha o cotovelo em linha reta com o punho na fase concêntrica, na hora de remar, tá? E qual é a execução, a melhor forma de executar esse exercício? Primeiro, manter o tronco praticamente paralelo com o solo ou uma leve inclinaçãozinha para cima, tá?
Manter não rotacionar o tronco, manter o tronco nessa posição neutra, nessa posição ereta, básica, né? Fazer um movimento de abdução da escápula na fase excêntrica e na fase concêntrica você vir retraindo a escápula junto com a extensão da articulação do ombro, que é aproximando o braço do tronco até a linha do tronco. Não precisa fazer o movimento de gangorra. Caso eu queira fazer, pode fazer que nem eu citei no começo do vídeo. E aí você vem fazendo, mantendo o cotovelo alinhado com o punho e até o húmero ficar alinhado com o tronco e volta fazendo. É um exercício básico e bem objetivo. Quais são os principais músculos envolvidos nesse movimento? Como o movimento é predominantemente da extensão da articulação do ombro, né? Flexão na fase excêntrica e extensão na fase concêntrica, o motor primário desse movimento é a grande dorsal e também o redondo maior. E lógico, se você ultrapassar demais o húmero da linha do tronco, você vai diminuir a solicitação da grande dorsal, redondo maior e aumentar a solicitação da cabeça longa do tríceps. Beleza? Uma variação que é interessante explorar no treino, você pode até usar as duas variações dentro do seu treino, que é levantar mais o tronco e fazer o movimento de remada, normalmente feito com 2 halteres, pode ser apoiando o peitoral num banco 35, 40 graus, ou você pode fazer em pé dessa forma aí, apoiando o quadril na parede ou em algum banco para te dar estabilidade do core. Com o tronco um pouco mais inclinado, um pouco mais em pé, você facilita o movimento de retração das escápulas, principalmente quando você faz simultâneo, né, dos dois lados e não no lateral, favorecendo os músculos retratores da escápula, que são os romboides e fibras mediais do trapézio. Você vai ter sim a solicitação da grande dorsal, mas pelo tronco estar um pouco mais em pé, o movimento de extensão e flexão da articulação do ombro vai ser menor. Então você vai reduzir a amplitude da ação da grande dorsal. Tá? Então se você quer um foco um pouco maior na grande dorsal, faça com o tronco praticamente paralelo ao solo, tá? Porque assim você alinha o movimento com a direção das fibras superiores da grande dorsal. Sim, é um exercício que tem uma predominância maior nas fibras superiores da grande dorsal, pois elas estão alinhadas com o vetor de resistência, elas estão alinhadas com o movimento, tá? As fibras mediais inferiores, elas estão mais posicionadas numa diagonal, consequentemente não tem grande solicitação delas nesse movimento, mas sim, elas também participam, só que o foco do movimento está nas fibras superiores da grande dorsal, beleza?